Bom dia, corações amigos. Um lindo dia para todos, com muita paz, com muita harmonia, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus e dessa espiritualidade amiga que nos envolve, principalmente nesse mês de dezembro, em que todos estamos unidos, pensando no embaixador divino que veio até a terra nos deixar a boa nova, sementes de amor, de paz e de muita saúde. Por isso essa gratidão ao Pai, por ter nos permitido a chegada desse príncipe da paz, desse meigo Rabi da Galileia, que transformou nossas vidas por completo. Nosso estudo, nossa leitura de hoje no livro Vinha de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, será a mensagem de número 157, o remédio salutar. Manuel começa com a passagem de Tiago, versículo 16, na carta, capítulo 5, em que ele disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentará-lhe os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato, em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseja melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Que mensagem atualíssima sempre, não é? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros para que sareis, para que fiqueis curados. Nós vamos reparar que a doença, ele fala aqui, que o número de enfermidades orgânicas sem
a interferência psíquica é pequeno, é diminuto. A maioria das enfermidades, né, possui a interferência psíquica. Essa é a maioria. Então ele fala aqui que a maioria das moléstias, da doença, vem da onde? Qual é a causa? A causa está residindo ali na alma, nas suas vibrações, na profundeza do seu ser. Então ele não está querendo aqui se referir àquelas doenças expiatórias pela qual a criatura, né, já tem uma questão congênita, hereditária. Ele não fala dessa, né? Ele refere às moléstias que surgem de inesperado. Você estava bem, daqui a pouco começa a sentir aquele mal-estar. É essa moléstia que ele fala, que muitas vezes aparece e a gente fala assim, vamos entrar numa prece, numa oração para ver o que acontece com isso aqui. Você lembra Jesus, né? Vocês lembram de Jesus rezando e repreendendo lá a febre da sogra de Pedro? Que febre era aquela? Resíduo psíquico, espiritual. Então nós vamos lembrar que às vezes a criatura começa a buscar a causa daquilo ali no médico, né, vai numa série de exame e começam a dar uns nomes meio pomposo para aquilo que está passando. Mas aquilo nada mais é do que ele diz aqui, ó, de um estado vibratório da mente em desequilíbrio. Então é a mente em desequilíbrio que está dando origem a toda aquele mal-estar, aquela doença, aquela moléstia. Então o nosso corpo doente, ele está refletindo o nosso mundo interior que está doente, que está adoecido. E a gente pode se perguntar, como é que é o nosso estado íntimo diariamente? O que nós já estamos buscando fazer, né, para isso? E aqui a gente lembra, né, Emmanuel, num desses seus livros, nos seus estudos, ele fala que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma. Equilíbrio com a vida, com as pessoas. Nós vivemos a perfeita harmonia da alma com a gente e com o outro. A gente tem que se questionar. O remédio é esse, eu vivo em harmonia comigo e com o outro. A falta de harmonia, ela vai ser a geradora dessas doenças. Se a saúde é a perfeita harmonia da alma, eu tenho que pensar, eu tenho saúde ou não tenho saúde? Minha alma está em perfeita harmonia? Não, eu estou com desarmonia com fulano, eu estou desarmonizada por uma situação que eu estou vivendo, então não tem como eu ter saúde. Então a gente vai começando, né, a raciocinar em termos do estudo. Então essa desarmonia interior, naturalmente, ela vai atacar o organismo numa zona mais vulnerável. Em algumas pessoas vai ser o fígado, vai sentir uma dor ali. Outro vai ser na garganta, já inflama. O outro vai ser ali no ventre, no baixo ventre, vai ter uma cólica. O outro é pressão. Pressão começa a subir, pressão começa a cair, palpitação. Outro vai sentir a coluna, vai sentir dor nos ombros, porque está carregando o que ali, né? Outro vai sentir a cabeça. Pô, eu não posso me aborrecer, que começo a sentir não sei o que. O desequilíbrio. O ponto teu vulnerável vai ser a forma como aquilo vai sinalizar. Aquilo não é a causa. A gente falar para o médico assim, eu quero que o senhor resolva esse meu problema. A causa que eu vim aqui é tal. Mas aquilo não é a causa. Aquilo é a consequência. Nós vamos ter que parar para descobrir qual é a consequência.
para a gente sarar. Aonde que está, aliás, vamos parar para perceber onde que está a causa principal. O que está gerando aquele mal-estar? Então ele fala aqui, olha, que as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio e isso está no mundo mental. Então, nós sabemos que os remédios eles só vão agir de forma periférica, ali por fora, né? De uma forma paliativa, e não no âmago da questão, no cerne da questão, na parte principal. Ali é o causal. É ali que a gente tem que aprender o autoconhecimento. O que acontece para eu ter isso? Eu já reparei, da mesma forma que a gente pode falar assim, eu já reparei que toda vez que eu uso tal alimento, eu tenho tal consequência, ou tenho uma alergia, ou eu tenho uma dor de barriga, ou eu tenho um processo digestório, enfim, eu reparei onde é que é a causa, o alimento. Mas nós temos que fazer outras percepções. O que acontece que me deixa tão irritado? O que está acontecendo que me desencadeia uma ansiedade? O que acontece? O que foi que aconteceu? Quem foi que eu encontrei? O que foi que eu vi? Para que me gere esse estresse? Então é quando a gente começa a observar. Puxa, eu já reparei que toda vez que vou discutir com o papai acontece isso. Então a gente já começa a chegar. A gente vai que nem um investigador. Não é nem julgamento, não. Observar. Olha só como é que meu corpo está agindo, ó. É isso aqui, ó. Vou tentar diferente. E a gente começa a perceber que quando a gente altera o motivo causal, a consequência já ficou diferente. Por isso precisamos nos conhecer. O médico não vai saber, o médico vai botar remédio. Muitas vezes ele fala, muitas vezes eles falam, né? É psicológico, é estado psicológico. Aí a gente sai chateado. Mas é estado psicológico. São as emoções que o corpo vai somatizando. Ah, mas isso nem me incomodou. A gente é que não percebeu o incômodo de forma consciente, mas inconscientemente incomodou, desarmonizou, porque a gente está acostumado a ficar naquele ambiente, não percebe o quanto que aquilo faz mal. Já repararam que a gente às vezes vive numa sociedade ou numa família ou num ambiente com tanto problema que a gente acha que acostuma, mas não acostuma não, aquilo faz mal. Com esse conhecimento, a gente vai lembrar aqui de Tiago, né? Como um médico nos aconselhando a aproximação recíproca entre as pessoas, como remédio salutar. É quando aquele que ofendeu chega perto do ofendido e revela: você me desculpa? Olha que momento, né? O momento do Natal se aproximando, final do ano. O que nos impede de fazer? Orgulho, vaidade. Não vou dar o braço a torcer. Ah, não, é o outro que não vai aceitar. O outro é problema do outro, né? A gente faz a nossa parte, o outro faz com a nossa parte o que ele quiser. Se ele não quiser, é problema dele. Mas é quando a gente às vezes, mas eu não tenho coragem de chegar perto de fulano e pedir desculpa. Então vamos começando pela prece, vamos orando pela pessoa, para que ela nos aceite quando a gente se aproximar, para que ela nos veja sobre um outro ângulo, para que ela desfaça aquela ideia que ela tem sobre a gente, que a gente está querendo mudar, para que ela me dê uma nova oportunidade e que eu me sinta bem, dizer, olha, eu errei, é natural do ser humano, eu errei, peço desculpas. Sei que muitas coisas eu não tenho como reparar, mas saiba sinceramente que eu me arrependo do que eu fiz. Depois a gente fala assim, morreu? Não, não morreu por ter feito isso não. O que está morrendo é o orgulho dentro da gente. Mas não é para ir com a vaidade. Eu peço perdão porque eu sou uma pessoa. Não. Não é nada disso que estamos falando aqui. É da sinceridade. Porque a criatura que se confessa ao outro no seu erro, ela se livra, repare aqui, ó, de detritos psíquicos, alivia essa pressão interna, não é? E ele fala assim, e quando oramos uns pelos outros, as mentes se unem num círculo de intercessão espiritual.
Mesmo que a gente não veja o registro imediato, mas é ali que a gente brincava antigamente, telefone sem fio, né? O que é o telefone sem fio? Você conta para um, outro conta para o outro, outro conta para o outro, aí a mensagem passou. O telefone sem fio é do pensamento, vai chegar até lá. Aquela emoção, qual foi a mensagem? A mensagem de paz. Bandeira branca, eu quero paz, eu quero me harmonizar. Desarmonizei ontem, sei que desarmonizei. Era o melhor que eu sabia fazer naquela época. Hoje eu já tenho outro entendimento. Eu quero viver em paz, eu não quero mais ter razão nenhuma, eu não sabia de nada. Hoje eu já vejo diferente e vou ter que vencer o orgulho. Então é quando a gente começa a orar pelo outro. A gente para de orar só pela gente e começa a orar pelo outro para que ele nos conceda uma nova oportunidade, para que ele nos veja de uma melhor forma. E não causar nenhum impedimento à reconciliação, que muitas vezes o outro começa também a nos procurar e a gente coloca lá um obstáculo. Se a gente sente pela vibração que o outro está vindo com sinceridade, não precisa palavreado, não, fazer texto, ler mensagem no Facebook, não precisa de nada disso. A gente sabe quando o outro está chegando com a verdade. Ele fala, é o famoso foi mal. Não precisa nem falar muita coisa. Foi mal. Eu realmente me excedi. Eu faltei com respeito, eu faltei com educação, eu faltei com ternura, enfim, o que for. Não precisa nem de muito palavra, ou só aquele olhar. Mas a gente não pode colocar um impedimento. Então, se o outro foi sincero, vamos nos reconciliar, porque precisamos que o outro lado da frente nos desculpe também. Porque erramos, todos nós erramos, é natural. Então, ele diz aqui que a cura não vai chegar antes que ocorra esse reajustamento íntimo. Nós vamos ter que nos reajustar à lei de Deus, viver dentro de Deus, da lei de Deus. Esse vai ser o remédio salutar do amor e do perdão, tanto para encarnados como para os desencarnados. Isso serve para todos. Então, o corpo ele vai drenando esses pensamentos malsãos, doentios, né? Nós vamos lembrando que quando ele drena, já está saindo de dentro da gente. Já é um começo, está saindo. E a gente vai lembrar que Jesus há mais de 2 anos nos ensinou, né? O medicamento que se encontra lá no Evangelho. A base do ensinamento de Jesus, amor e perdão. Amar e perdoar. Olha a importância disso. Então, o perdão das ofensas. Então, nós vamos ali com a humildade, vencendo o nosso orgulho, as nossas vaidades, sabendo que isso tudo são vícios de comportamento, ainda instintivos, de uma fase de conservação, e que nos deixa expostos, quando agimos ainda com tanto orgulho e vaidade, expostos às doenças. Então, as nossas palavras, o movimento de perdão, isso tudo, quando nós nos posicionamos e nos comprometemos com essa mudança interna, dissolve dentro da gente esses fluidos tão tóxicos. E aí a gente se eleva e não fica mais exposto a esses vibriões da doença. Por que uns são acometidos de uma determinada doença e o outro não? Por quê? Porque um se permite expor nos seus pensamentos aos vibriões. Quando você eleva, que você retira de você esses detritos que te pesam tanto, você se eleva, você sai dessa faixa. Então o perdão realmente é libertador, porque ele te livra. É um movimento até profiláctico para a gente evitar se contaminar com outras coisas. Por isso que eu coloquei ali, toda cura é sempre uma autocura. Quando você se cura, quando você se perdoa,
Porque muitas vezes nós temos que nos perdoar. O outro às vezes a perdoa. A gente se perdoa e depois a gente vai pedir perdão ao outro e conversar com Deus. Então, a cura é uma autocura porque ela começa no espírito, o entendimento do espírito iluminado, que transmite ao perispírito, que vai drenando para o corpo físico todas aquelas vibrações que pesam, atrapalham e adoecem, esses estados doentios, né? Então a gente vai lembrar do bom combate a essas doenças, deve ser sempre direcionadas às suas origens. Então é quando a gente busca a origem, tá lá na alma, tá lá no nosso comportamento, é ainda invigilante. E aí a gente vai desfazendo esses estados, buscando ter vibração de amor. A gente vai desativando, desligando, né, dentro da gente como se fosse um botão. Ó, não quero mais briga. Não quero mais falatório e fofoca. Não quero mais saber de julgar a vida dos outros. Olha, eu não quero mais saber de entrar nessa linha de raciocínio aí, de ficar ouvindo tragédia na televisão, no jornal, na boca alheia. Não quero mais saber de ficar me envolvendo com essas imagens. Não, vamos tirar tudo que é ruim, não quero mais para minha vida. E ali a gente vai desativando. Ah, isso aqui é orgulho. Vou desativar um pouco desse meu orgulho. Vou tirar um pouco dessa minha vaidade. Para que essa vaidade toda? Eu não vou a lugar nenhum, só está me gerando tanta doença. E a gente vai percebendo que esses estados doentios de vaidade, de orgulho e de egoísmo, na realidade, inibem o nosso sistema imunológico. Já viram? Por que uns têm um sistema imunológico maior do que o outro? Por causa dos nossos psiquismos, nosso estado mental. A pessoa coloca o remédio, já toma o remédio dizendo, isso não vai dar certo. Não tem estado de defesa imunológica que ajude. Ela já profetizou, né, o pior para ela. A palavra tem poder, ela não acredita. Ou então ela faz, mas no fundo ela gosta daquela confusão. Então nós vamos lembrar, quando nós pensamos no bem, no sadio, no belo, nós agimos no bem. E o que acontece quando pensamos no bem do próximo, no bem da vida? Nós produzimos hormônios positivos. Quem são esses hormônios positivos? Lembramos aqui das endorfinas da vida, que aumenta o quê? A nossa imunidade e vai gerar a sensação de bem-estar. Então não precisa ninguém buscar o hormônio da felicidade levantando só peso, não. Quando a gente faz o bem, quando a gente pensa no bem, quando a gente está aqui na prece, o organismo é pura química, ele está jogando lá dentro endorfina, e a gente começa a querer sorrir, a gente lembra de alguma coisa, vai para o espelho de manhã e dá, bom dia, minha querida, um belo dia para você, bote um sorriso no rosto, levante os seus pensamentos e eleve a Jesus, porque seja que Ele precisar no dia de hoje da nossa ajuda, do nosso serviço, estarmos pelo menos com um bom sorriso, uma boa palavra. Vou me apresentar ao dia de hoje ao Senhor como trabalhador, como aquele que quer ter saúde, gerar hormônios da alegria. E assim nós vamos vencendo a desarmonia e aprendendo a viver em clima de harmonia. E qualquer desarmonia, a gente já fala, tenho que parar para me harmonizar, tenho que parar para observar o que está me desajustando. Eu tenho que buscar a minha autocura para me curar. Que dessa maneira, então, companheiros queridos, desejo a todos o hormônio da paz, o hormônio do bem-estar, o hormônio do bem que gera o bem.
felicidade para todos, para as suas famílias, para aqueles que temos dificuldades. Vamos orar um pelos outros. Vamos ficar aqui nessa corrente lembrando para que eles sejam envolvidos pelo amor e tenham essa felicidade. Quando todos se sentirem bem felizes, ninguém vai querer ter desunião mais com ninguém. E que esse sentimento e que essas emoções do bem e da saúde possam também chegar ao plano espiritual, a todos aqueles que se sintam adoentados, desanimados, né? Para que tenham o alento, o vigor, o viço da energia espiritual. Muita paz a todos. Graças a Deus.